bem-vindos ao nosso 6º episódio do podcast Eu Sou. E hoje nós vamos falar de um assunto bem especial, né? É especial. Hoje não é apenas um episódio, é um grito, é uma luta, é um chamado à consciência. Estamos no mês de agosto lilás e não podemos ficar caladas diante de tanta realidade cruel que está acontecendo, que é a violência doméstica. E hoje eu trouxe para falar desse assunto 3 mulheres que estão por dentro desse assunto. Elas têm prioridade, né? É a doutora Georlise Teles, Georlise Teles, nossa delegada, a Ana Silva, que faz parte não, é diretora do projeto Madame, e a Grace Lescop. Isso. Que está à frente também, diretora do projeto Amadas, que é tudo sobre violência doméstica, e que nós vamos falar aqui hoje sobre esse assunto importantíssimo. Em pleno século XXI, com tanta evolução, conhecimento e espiritualidade ativa, precisamos ainda lutar contra esse tema, não é, meninas? E sabemos que a violência não é um problema individual, é um problema social. É por isso que vocês estão aqui, para a gente falar sobre isso nessa tarde. E que tantas famílias sofrem com isso ainda, famílias destruídas, sonhos destruídos, vidas ceifadas, e as nossas crianças, que além de presenciar, também sofrem agressões. O amor não é um controle, o amor não é dor, o amor não é silêncio, o amor não machuca. O amor protege, respeita e honra. E hoje, com a doutora Georlise, que está à frente sempre desse assunto, nós vamos perguntar algumas coisas para a senhora, que eu sei que a senhora tem propriedade para responder, e as meninas aqui para alavancar, né, esse podcast com esse assunto tão diariamente, né, que a gente lida diariamente com isso, com essas lutas. Doutora Georlise, vamos abrir uma conversa de forma firme e esclarecedora, para que as nossas mulheres saibam como, para onde correr, onde que tem o apoio, aonde elas podem ser acolhidas. Essa tarde aqui a gente vai debater sobre esse assunto, não é isso? Vamos conversar sobre esse assunto. Nós não vamos desistir dessa luta nunca. Nós hoje somos a voz da resistência, a voz da esperança, e o nosso não é com N maiúsculo, não à violência doméstica. Doutora Georlise, com a sua experiência como delegada, como idealizadora, né, da Delegacia da Mulher, Secretaria Pública, aí a senhora entende tudo desse assunto. Como é que a gente consegue ainda lidar com esse assunto hoje? Vanei, primeiro, o Agosto Lilás é um mês que a gente se reúne para falar mais ainda, para intensificar esse assunto, e por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Vanei, primeiro, assim, agradecer por esse momento, né? Que bom, com 4 mulheres, que nós somos 4 mulheres que vivenciamos de algum modo, seja através de notícia, seja por alguém que a gente conheceu e que foi vítima de violência, seja por qualquer outra forma, mas nós conhecemos e sabemos da questão da violência contra a mulher, né? E mais que isso, o problema histórico dessa violência, né? Da cultura patriarcal, né? Que vem lá da história do patriarcado. Mas o Agosto Lilás, eu sempre digo às pessoas, é um mês só para falar de violência doméstica. Não, longe disso, né? Nós falamos do enfrentamento e do combate à violência doméstica no nosso dia a dia. O tempo todo. Né? O tempo todo. Mas se nós temos um mês que tem uma história, que tem uma data que faz lembrar o enfrentamento a essa violência, nós não podemos perder de vista. Então, o Agosto Lilás é muito importante, sim, né? Mas a violência doméstica, ela chega
Eu tenho 34 anos de polícia, né? Eu brinco que eu sou jurássica, como policial, como delegada de polícia, porque eu sou uma das mais antigas, né? Entrei jovem, continuo jovem, mas tenho 34 anos de segurança pública, indo para os 35. E nesses 35 anos, né, a violência doméstica sempre esteve presente nas unidades policiais. Obviamente que com o surgimento da Delegacia da Mulher, um projeto ainda muito incipiente, e, diga-se de passagem, nós somos o segundo, há uma dúvida se nós somos o segundo ou terceiro estado do Brasil com a Delegacia da Mulher. O primeiro é São Paulo, com a delegada Rosemarie, né, que inclusive acabou sendo deputada e tal, pelo projeto que fez. E nós, Sergipe, na gestão do Dr. João Alves, viemos logo em seguida. Então, Sergipe tem uma história de referência no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas as leis vêm se aprimorando e os próprios profissionais de segurança pública também, né? Porque não era incomum uma mulher ser vítima de violência doméstica e ser revitimizada. Ser vítima de qualquer sorte de violência e ser revitimizada. Essa revitimização se dava quando ela tinha que explicar, quando era estuprada, a roupa que estava usando. Quando ela era vítima de violência doméstica, o que é que você disse ao seu marido ou fez para ele lhe agredir? Né? Onde é que existe, onde é que está escrito que tem explicação para a brutalidade, para a violência, para o desrespeito? Né? E assim, amor não pode caminhar com ódio, com raiva, com domínio, com dominação, com retirada de liberdade, retirada de identidade, que é isso que acontece muitas vezes no casamento, né? O marido tenta retirar a identidade da parceira. E eu brinco muito que às vezes é esse o motivo dos casamentos não dar certo. Porque eu caso com outra pessoa. E quando eu caso com ela, eu quero que ela seja igual a mim. Aí eu olho e não vejo mais a pessoa com quem casei. Eu só me vejo refletido. E aí, acaba, não tem como. Então, é uma violência, e por isso que a própria Lei Maria da Penha trata das 5 possibilidades de violência. E avançou muito, é um diploma que, além de ser um diploma legal, é um diploma político. Político no sentido de dizer que o Estado brasileiro disse: epa, no Brasil tem violência doméstica e nós vamos enfrentar. Diga-se de passagem, obrigado pelo tribunal, né, que foi movido pela Maria da Penha, o Tribunal Internacional. Mas é um diploma político no sentido de reconhecer que existe violência no nosso país e precisa ser combatida e enfrentada. Então, a Lei de Maria da Penha, sem dúvida nenhuma, se não tivesse mais nada, falando mais nada, só por ser um marco político e legal, né? E ainda traz um conceito que é muito novo, que é a violência material e a psicológica, já é, sem dúvida nenhuma, um avanço fenomenal. E por tantas agressões é que esse tema ele é renovado todos os dias. É uma mesmice, né? A gente está ali batendo numa tecla e acontecendo. A senhora acha que desde quando a senhora abraçou na Defensoria Pública essa prioridade de defender a mulher vulnerável, isso inibiu mais a violência doméstica ou ficou do mesmo jeito? Veja, as instituições se fortaleceram, né? Hoje você tem uma delegacia de polícia estruturada que, né, nós, na concepção do DAGV, quando eu fui uma das idealizadoras, era uma concepção de estrutura mesmo, onde a gente tivesse ali defensoria pública, onde a gente tivesse ali um atendimento psicológico e psicossocial a essa mulher vítima de violência, que anos depois a Maria da Penha trouxe exatamente
esse formato, né? E avançando muito mais do que eu imaginava à época da construção do DAGV. E sem dúvida nenhuma nós avançamos. Hoje é verdade que a violência é recorrente, que a violência retorna diariamente às nossas casas, seja através dos noticiários, seja através de pessoas que a gente conhece. Mas é verdade também que o Estado brasileiro, de um modo geral, preparou e está preparando as instituições para o enfrentamento a essa questão. E mais que isso, a sociedade se apropriou desse tema de tal modo que já não ficou mais tão simples violentar mulheres. Hoje, a sociedade já consegue se insurgir, se indignar com atos de violência. Quando, no passado, isso era muito tranquilo, lavar a honra, né, justificativo, matou a mulher para lavar a honra, como se a honra de alguém perpassasse a sua própria pessoa, né? A honra de alguém fica nela própria, né? Então, assim, e qual a justificativa de tirar a vida do outro, quando a vida é do outro e as coisas que ele faz são deles, né? Não atingem o outro, né? Então, assim, não atingem você, é do outro. Então, eu acho que nós nos fortalecemos de modo institucional e de modo a sociedade se reuniu em coletivos, pessoas falando as mesmas, não era a mesma linguagem, porque cada um tem uma percepção de mundo e uma linguagem diferente de tratar os temas. Sim. Mas as pessoas falando a necessidade do enfrentamento e se unindo por essa perspectiva de combater a violência. Então, acho que, sem dúvida, eu sou otimista. Acho que vamos avançar mais. Acho que precisamos mais e mais falar. Que venham janeiro lilás, dezembro lilás, enfim, que venham os 12 meses. Nós temos os 26 dias de ativismo, 26 ou 28? 26 dias, né? 26 dias. Do ativismo, terminando com a campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência. Mas que venham mais, que não seja final de outubro e novembro, que não seja outubro e novembro, que não seja agosto, porque a discussão e enfrentamento à violência doméstica, ela tem que perpassar por todos os dias e às 24 horas do nosso dia, porque ela faz mal à vítima, mas ela faz mal a toda a sociedade. A vítima, os familiares e toda a sociedade. A sociedade que aceita a violência doméstica em seu ventre, em seu seio, é uma sociedade doente, carecendo, sem dúvida nenhuma do remédio da cidadania, e mexe, do exercício, né, da cidadania. Mexe com todos que assistem esses casos, esses últimos casos. Todo mundo fica indignado. Não tem uma pessoa que, pelo amor de Deus, vai achar aquilo normal, né? Mas, doutora, o que fez a senhora abraçar esse enfrentamento? O que, assim, teve algum motivo? A senhora se motivou em algum caso que aconteceu? Que a senhora disse, vou abrir essa delegacia, vou defender essas mulheres, vou juntar com psicólogos, assistente social e Defensoria, né, pública, que a gente conseguiu levar. Teve algum caso, assim, que lhe chamou a atenção? Não, veja, Vani, tem uma história de vida. Eu sou filha de um povoado do sertão, onde eu brinco dizendo que sequer cai água, né? Até água a gente tem que buscar, porque do céu não cai nada, nem a chuva, né? Então tudo tem que ser buscado, lutado. E desse sertão a gente não tinha divisões de classe. Só em Aracaju é que eu percebi que eu fazia parte de uma classe que não era classe tida como uma classe dominante, né? Era uma classe que precisava ir buscar e era diferente. Eu nunca me percebi diferente, né? E graças a Deus que ninguém me fez acreditar que eu era diferente, porque eu era economicamente diferente, materialmente diferente. E eu sempre briguei muito com injustiça. Eu fiz o direito buscando justiça e não o direito, né? Eu sempre digo, se entre ficar com o direito e a justiça, eu fico com a justiça. Então, desde sempre, aos meus 12 anos, 11 anos, eu me insurgia
contra essas questões. E todas as questões que eu entendia que eu tinha que meter o bedelho, eu metia. E quando o povo dizia que briga de marido e mulher não mete a colher, eu dizia, eu meto o faqueiro inteiro. Né? Enfim, não houve um caso específico. Houve a percepção de que, como gente, eu preciso ser feliz e todos nós precisamos. Que como gente, como ser humano, eu preciso ter direito à liberdade, exercício de direitos, exercício de uma plena cidadania, obviamente com o cumprimento de deveres. Então, todas as causas que eu militei, né, foi sempre na percepção de ser humano para ser humano. Quase de mulher para mulher, como diz aquela loja, a Marisa. Então, veja, não houve uma causa específica. Né? Uma mulher que eu vi violentada, é porque me revoltava toda e qualquer forma de desrespeito. Toda e qualquer forma de violência. E eu não entendia como podia contribuir para a sociedade qualquer ato de violência ou de injustiça. E quando a gente descobre, né, que a gente consegue fazer... Aí a gente faz muito. A gente quer sempre uma mais. Então... E a gente quer meter o bedelho em todas as questões que são injustas, enfim. Mas quando a gente fala em violência doméstica, todo mundo acha que é só agressão, né? É só o bater. A senhora que é conhecedora dessas leis, quais são as formas de violência? São várias. Elas devem ter todo dia aqui, as parceiras de mesa, devem ter mulheres que têm a violência patrimonial, né, que ela é mais no cunho material, né, o homem que rasga os documentos, rasga a roupa. Para que a mulher não exista, não tenha uma existência, né? A violência doméstica ou a violência psicológica, inclusive. Psicológica, essa daí, né? é uma das mais complicadas, mais fortes, né? Porque ela, a partir daí, a mulher ela fica totalmente acuada. Perfeito. E a psicológica o que é... Veja, a gente, Vaneide, foi muito boa a intervenção, porque, veja, a gente imagina que violência é sangue escorrendo. Sim. E o sangue visível talvez seja mais fácil de curar. O sangue que escorre na alma, ele é muito mais complicado. A violência psicológica, às vezes, ela faz um efeito bem maior, nocivo, porque você leva para a vida, você passa a vida toda frustrada, triste. E a violência... acaba acreditando no que o agressor fala. Elimina a autoestima da mulher. Sim, porque ele acaba sendo um tipo de referência para você. E ele faz de tal modo que elimina. Ele vai tirando exatamente isso. Né? Essa autoestima. Essa é uma vivência realizada. É uma forma vivida por elas, no atendimento. Você chega com mulheres que nem se reconhecem mais. Não sabem nem quem são elas mais. Porque o agressor tirou dela o que ela tinha de maior, que era a sua dignidade humana. Ele deixou ela despida disso. O que vestir... O cabelo, você não pode mudar o cabelo. Eu tinha uma pessoa bem próxima que ele dizia que o cabelo dela ficava mais bonito assim. Não era como ela penteava, ela tinha que pentear do jeito... Era como ele gostava. Seu cabelo fica mais bonito assim. E aí ela fazia o que ele queria. Tem mulheres que não cortam nem o cabelo porque o homem não quer que corte pelo fato de ficar parecendo... Tá parecendo um homem você com esse cabelo. Então muitas mulheres têm a vontade de ter um cabelo curto, né? Não deixa você ter uma amizade, você não pode ter uma amiga, você não pode receber uma amiga, você não pode ir na casa de ninguém. Porque quando você afasta... É porque quando você afasta essa mulher de todas as possibilidades de enxergar que está vivendo o ciclo da violência, para esse agressor fica tudo muito mais cômodo. Né? Ele tem o porque domínio, ela não consegue enxergar. Muitas vezes, a mulher é vítima da violência física, sexual, porque o marido acha, sou casado ou sou namorado, ela tem que manter relação quando eu quiser. Não é bem por aí. É outro tipo de violência sexual, né? A violência física, a patrimonial, a moral, né? Que é comum em xingamentos. Sua isso, sua aquilo, sua vagabunda, né? Esse tipo de xingamento é muito forte. Né? Mas o que acontece? A mulher é levada a não reagir. E a gente às vezes acha que a mulher não rompe com o ciclo da violência, é por conta só do problema econômico. Gente, tem todos os outros, né? Tem medo, tem
Muitas vezes que você casa, o filho a gota é ruim, mas a mãe, a família lhe acolhe e trata você como filho. Aí você diz, como é que eu vou denunciar ele? Se minha sogra é um amor de pessoa, é uma mãe, a mãe que eu não tive. E aí vem a consideração que você tem, a mãe dele. Por que ainda acontece tanto silêncio, tanto medo? Por tudo isso. Por tudo isso. É muito fácil dizer que a mulher, né, não rompe o ciclo por conta de dinheiro. Não. É muito fácil dizer Ela isso. Quer deixar de ser agredida. E aí, pois é, e aí as meninas sabem aqui, a violência doméstica não tem classe social. Não tem. E é muito mais difícil para mulheres como eu que se dizem independentes. Porque, veja, eu sou delegada de polícia, dou voz de prisão a um monte de homem, prendo um monte de homem, comando um monte de homem, e aí eu apanho no meu marido. E eu fico pensando, como é que eu chego na delegacia e digo, eu apanho no meu marido. E agora, como os meus comandados vão me olhar? Como os presos que eu prendi? É machismo, né? Veja, e aí a gente fica, meu Deus, e agora? Eu não vou... Tem juíza morrendo, tem delegada morrendo, médico. Tem promotora morrendo, tem médica. Então, só isso cai com um mito. Cai aí por terra um mito de que mulher agredida não se por conta da economia. Por conta da questão econômica. Isso cai por terra. É um mito que cai por terra. E aí, assim, não tem classe social. Não tem classe social. A mulher fica presa. Meus filhos, meu Deus, ele é um péssimo marido. Olha a frase que a gente ouve. Ele é um marido horrível, um pai terrível. Um marido horrível. Um companheiro péssimo, mas é um pai maravilhoso. E quando elas dizem ao contrário, ele é uma ótima pessoa, é um ótimo marido, o defeito dele é ser agressor. Pois é, como é que pode? Me diga. Como é que uma pessoa pode ser ótima e agressor? Não pode, né? E quando a gente diz, meninas, ele é um homem de bem, só cometeu isso, só agrediu a mulher. Gente, nossos conceitos, né? Por conta desse patriarcado, ele é todo deturpado, né? E como ele é um homem, um pai maravilhoso, dá tudo, provê, sustenta o filho, cuida do filho. E o filho vendo ele bater da mãe, qual é a linguagem que esse menino vai reproduzir? E essa menina vão reproduzir. A única linguagem que eles aprenderam da violência. É preocupante essa parte da criança, porque a criança é o espelho. O que ele vê o pai fazendo, ele vai crescer querendo fazer também. Uhum. Se não houver um corte, um tratamento, alguém que chegue e diga, não, isso não é certo, isso não pode. E acontece muito. Os filhos são um espelho, os pais são um espelho para os filhos. Então já cresce a menina achando que vai apanhar do namorado, é normal apanhar do namorado. Começa a achar que é normal. É normal apanhar do marido. E tudo isso é questão de educação, né? Educação social. Aquilo que eu estava falando com você no dia lá, que a gente trabalha essa parte do acolhimento da mulher, mas a gente precisa também trabalhar essa parte do homem. Fazer uma roda de conversa com o homem, educar, falar que não pode, que... Violência não machuca. Como é que você diz eu te amo? Como muitos, eu tenho conhecimento de colega meu que batia na mulher e depois se ajoelhava pedindo perdão, me perdoe. Depois de machucar, depois de fazer tudo aquilo. Então, o homem ele vem nesse processo, para ele também acontece como um ciclo vicioso. Ele vem, vem trazendo. As crenças limitantes, aquela questão de mentalidade mesmo, que ele pode fazer, é o machismo, né? Patriarcal, então ele pode fazer e a mulher tem que ser submissa. E a mulher ela entra naquele ciclo também, na questão psicológica, na dependência psicológica, tudo começa por aí. Então, vem lá de trás ainda. Eu preciso me submeter, eu preciso aceitar, mas a gente hoje, graças a Deus, até em função de todos esses movimentos que nós estamos aí, todas as mulheres, graças a Deus, tendo voz e tendo vez, finalmente nós estamos nesse momento, nessa posição. Não é? Mas ainda tem muito, né? Falar da violência doméstica hoje, claro, ela é uma questão, ela fala do interrompimento das vidas, né? Do cessar sonhos, mas ela fala também da resistência, ela fala também da força da mulher. A mulher hoje ela está gritando, ela está se posicionando, ela está através inclusive dos coletivos, né? Sendo acolhidas para que ela possa ter mais voz e ter vez.
E a gente precisa hoje, inclusive, provocar a sociedade, provocar a política pública e mostrar que a mulher hoje ela não está sozinha e fazer valer seus direitos. É o direito humano, é o direito da mulher. E tem o apoio de vocês, né, Ana? Você que lida com isso todos os dias. Por que a mulher ainda tem tanto medo de denunciar? O que falta? Eu acredito, aliás, boa tarde, né? Já respondendo, boa tarde primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acredito que o que falta ainda para muitas mulheres ainda dar esse grito de voz é como a doutora falou, é a questão mesmo da dependência emocional, porque a mulher, quando ela é dependente emocional, a financeira, a gente tem aquele ditado, né? Qualquer coisa a gente come e a gente se vira, mas a dependência emocional não, porque a mulher, ela acredita que aquele ar que ela respira vem dele. E como a senhora falou, realmente, existe a questão da sogra. Eu tenho um caso lá na minha instituição, onde a minha assistida, nós não chamamos de vítima. Lá a gente chama de assistida. Ela foi estrupada pelo ex-marido. Ela está indo lá para o tratamento psicológico. E eu vejo que ela até hoje ela tem vínculo com a mãe dele. Ele está preso, né? Mas ela tem vínculo com a sogra. Ela não chama de sogra, mas ela, como ela me diz, tudo que a senhora falou, eu estava aqui me lembrando dela. Ela é uma pessoa muito boa comigo. Ela foi uma sogra maravilhosa. Ela nunca apoiou os erros do filho. Eu entreguei as coisas dele, que estava na minha casa, documento dele, roupa, a ela, que ela me pediu, porque ela não tem culpa de nada. Então, assim, isso faz com que você também sinta o receio de fazer a denúncia, porque você acaba pensando na sogra, na cunhada, naquele convívio familiar, que muitas vezes ela não tem na família, acaba encontrando numa cunhada, numa sogra, né, o acolhimento, e isso leva com que a mulher ainda tenha esse silêncio. E o projeto Madame, como é que funciona esse acolhimento? Digamos que a mulher seja agredida, como é que vocês têm o acesso? Como é que elas têm acesso a vocês? O Instituto Madame, a gente tem ele desde 2022, né? A gente iniciamos, eu e mais 2 amigas, só que a instituição, a gente abriu ela agora, 15 de julho, agora 2025, e nós temos o principal, que é para a vítima, a escuta humana, escuta humanizada. Se é aquelas questões de você fez isso, eu tenho certeza que você não fez, você não se alterou, por que você gritou com ele? Não. A gente dá todo o acolhimento de escuta e aí a gente faz aquela triagem e aí a gente tem psicólogo, assistente social e temos a parte jurídica, né? Esse atendimento e grupos reflexivos que a gente vai montando, cursos profissionalizantes, porque a gente entende que toda mulher, quando ela está dentro do ciclo de violência, muitas delas saem do trabalho, ela sai daquela rede de emprego. Então, ela precisa ter uma capacitação para voltar, principalmente quando essa mulher é mais 30, né? Porque a dificuldade dela entrar no mercado de trabalho ainda é maior. Mas ela tendo um curso de capacitação, até mesmo uma sobrancelha, um design de sobrancelha, uma escova de cabelo, uns salgados, dá para ela pelo menos se manter temporariamente, fora o que a gente sabe que a Lei Maria da Penha ela dá, que é o cartão Ser Mais, é o auxílio aluguel, e isso tudo a gente fala para ela, dos direitos que ela tem, junto com os cursos que a gente oferece, e aí esse é o projeto Madame, é basicamente isso. Você lembra que quando eu fui lá, eu como mentora de negócios me ofereci, né, a entrar nesse projeto para ajudar nos cursos, nas receitas. A gente está aqui para ajudar, para somar. Para né? somar. Porque salvar a mulher é salvar vidas, né? É se olhar no espelho e saber que você fez algo pela outra. Com certeza, né? É gratificante você ver uma vítima se tornar assistida do nosso instituto, que ela entra como vítima. Lá dentro ela já é nossa assistida. E quando você vê que essa mulher ela não volta para o agressor, que é maravilhoso, parabéns para ela, né? E que todas não voltem. Gente, pensem, é muito difícil sair, mas quando você conseguir sair de lá das cinzas, se ressurja. Voltar é repetir, né? Não queira. E atente-se aos sinais de outro relacionamento, porque nós mulheres dizem, quando a gente está dentro dessa situação, eu não quero mais saber de homem, eu não quero mais me envolver com ninguém. E a gente sabe que uma hora vai acontecer, porque a gente vai se formar, né? A gente vai renascer. Eu digo sempre que o lilás é isso, é ressurgir, né? É se reinventar. A mulher, quando ela é vítima, eu digo por propriedade, né, que eu fui vítima de violência, quando a gente sai, a gente se reinventa, a gente se sente demora um pouco, a gente passa a parte do luto,
né? Essa frase, eu não quero mais ninguém, eu não vou me envolver, eu não quero. Mas o tempo vai começando, a gente vai conhecendo amizades que nos levam para passear. Então, o nosso olhar, ele começa a mudar. E a gente começa a se entender, não, nada daquilo que ele falou para mim é verdade. Porque eu não sofri violência física. Mas a psicológica, realmente, até hoje eu tenho os gatilhos, né? Aparecem aqueles gatilhos. E uma das coisas que ele me dizia era isso. Ah, você não vai encontrar ninguém, você já é velha. Quem é que vai lhe querer com filho? Era o que eu ouvia, basicamente. E a gente acredita. Infelizmente, a gente acredita. Só que hoje eu desacredito. E indico a todas, ensino, não acredite. Ali é só para poder te diminuir, para que ele se sinta o tal, o maioral, o machão, né? E fazer com que a gente mine. Mas é basicamente assim. E você, Grace, o que motivou você a abraçar esse projeto? Fale um pouco do projeto, fale um pouco quem é você. Então, primeiro é uma honra enorme estar aqui com vocês aqui. Mulheres tão potentes, que eu estou aqui aprendendo muito. Obrigada pela oportunidade. A AMADAS, que é a Associação Nacional de Mulheres em Acolhimento e Desenvolvimento Social. O nome já diz, acolhimento e desenvolvimento social. Ela acolhe a mulher e ela ajuda a mulher, a leva pelo caminho do desenvolvimento. Porque é a partir daí que ela tem a fortaleza para poder perpassar por todas essas dificuldades que ela se submete, né? Sobretudo a questão psicológica. Porque é um ciclo que acontece na vida da mulher. Ela é diminuída, ela já cresce naquele processo de eu não posso, eu não tenho, eu não mereço. Então, tudo parte de uma decisão. Vai aceitando Vai tudo. aceitando, né? Então, tudo parte de uma decisão. Então, Amadas, ela surgiu com esse propósito. E hoje todas as mulheres são voluntárias, a gente tem uma equipe, graças a Deus, assistente social, nós temos enfermeiras, a gente tem profissionais de todas as áreas que abraçaram a gente, que apoiaram, e nós estamos cada vez mais fazendo esse trabalho. Bonito. Desde a população de rua, porque são todas as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente pega essa mulher, a gente vai lá, moradora de rua, a gente leva o que ela precisa, mas não é só dar o pão. A gente precisa também levar a escuta, também dizer para ela que ela é capaz e também mostrar o caminho para que ela venha se fortalecer e venha dizer não a essa sociedade, né, machista que nós temos aí, mas que, como eu falei inicialmente, a gente está realmente conseguindo superar a mulher cada vez mais, tendo voz, tendo vez. E eu acredito que nós que estamos à frente dessas lideranças, desses coletivos, nós conseguimos ser a voz dessas mulheres invisibilizadas. Isso. E a violência, ela não tem sexo, ela não tem classe social, não é? A mulher, qualquer uma, que ela seja uma mulher em situação de vulnerabilidade social, ou que seja uma mulher com nível socioeconômico ou intelectual mais elevado, todas elas estão, infelizmente, se submetendo, não é, a essa questão da violência doméstica e que isso precisa acabar. E esse mês de conscientização, não é, o Agosto Lilás, Sim. não que ele tenha que ser apenas o Agosto Lilás, mas que ele seja todos os dias, como a delegada falou muito bem, a doutora, que ela seja todos os dias, todos os meses. Vamos fazer essa campanha de fortalecimento e conscientização, porque essa é uma luta que ela não é apenas nossa individualmente, mas é de toda a sociedade. Isso é questão de política pública. Exatamente. E, sobretudo, isso também é uma questão de saúde mental, porque as mulheres estão adoecidas. Então, a gente precisa. Depressão, são diversas causas. Eu, como clínica, eu atendo todos os dias mulheres com essas causas. E as mulheres atípicas também, além dela ter a criança, né? E ainda muitas delas são agredidas também. A gente tem uma série de mulheres. É dose dupla de agressão, né? Imagina você que é a mãe atípica, né, que você mencionou. Ser mãe já não é fácil, já tem as suas nuances, suas dificuldades. E uma mãe atípica, ela ainda triplica, potencializa ainda. Ela está mais fragilizada, né? E aí muitos pais, muitos homens, eles se aproveitam dessa fragilidade dela psicológica para poder mostrar, ainda colocá-la lá embaixo ainda. E submetê-la aos mais níveis de violências, né, cruéis. Isso mesmo. Por isso ela precisa de acolhimento, ela precisa estar fortalecida. E os nossos coletivos, ele consegue estar lá onde a política não chega. E nós somos o braço da política. Nós não fazemos política partidária, mas nós somos política social, política pública, ela acontece a partir da gente. Graça, você também é escritora, né? O seu livro fala de quê? Então, eu tive o prazer de ser convidada a participar de 2 projetos literários. O primeiro dele é Liderança Feminina de Alta Performance. Os 2 são voltados ao empoderamento feminino.
E o segundo é negócios... Até me fugiu agora... Empreendedorismo feminino, perdão. Sim. Empreendedorismo feminino, negócio do século XXI. É que nós já estamos no terceiro trabalho, já a coisa já vem. Então, empreendedorismo feminino, negócio do século XXI. Nós somos, né, um grupo de 6, 7 mulheres, né? Cada um trabalhou um tema. E, coincidentemente, eu trabalhei o tema que foi o terceiro setor, que é hoje o que nós desenvolvemos. Então, Deus ele já vem preparando a gente, né? Quando ele trouxe para a gente a Amadas, eu não titubeei, não tive medo, porque eu sabia exatamente que já tinha sido preparada lá atrás. Esses projetos todos são de chamadas, né? A gente não abraça nenhum projeto desse se você não tiver um sentimento para fazer isso. Porque tem diversas chamadas, né? Nós estamos falando hoje da mulher, então quando você abraça um projeto para proteger, para educar essa mulher, então você tem um chamado com certeza, você tem uma ligação com Deus. Não tem como uma pessoa entrar em defesa de alguma coisa se não tiver um alinhamento espiritual, que isso é muito importante hoje. Com certeza. E, Vaneide, e nós somos, ainda mais nós que trabalhamos, nós militamos no terceiro setor, a gente sabe que ele é sem fins econômicos. Sim, ainda então, tem essa assim, parte. A gente abre mão da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, muitas vezes, para poder levar e cumprir aquilo que a gente se propôs. Que é pegar essas mulheres no braço e fazer acontecer. Né? Então, muitas vezes, a gente deixa de produzir, a gente deixa de trabalhar, né, para poder desenvolver. E como essas mulheres podem chegar no Projeto Amadas? Deixa aí suas redes sociais, os contatos. Amadas. E quando é que a mulher pode procurar Amadas? Nós temos nosso WhatsApp, que é o 7999374554. Esse é o nosso telefone institucional. Eu digo que nós estamos abertos 24 horas, né? Além do meu pessoal, que é o casos mais críticos, a gente está ali. As nossas redes sociais, nós temos o Facebook, nós temos também o Amadas, que é o Amadas. Eu vou deixar lá no nosso Instagram para a pessoa saber. E a gente está à disposição. A mulher, para chegar aqui, ela manda uma mensagem para a gente. Se ela for, nós fazemos parte também de um outro grupo, até coincidentemente, e Ana faz parte também, que é da Justiceira do Brasil, né, com a doutora Gabriela Mansor. Então, a gente faz parte da equipe também de apoio e acolhimento aqui em Aracaju. As vítimas, quando entram em contato, a gente já acolhe, já encaminha, faz tudo o que for necessário. E todo o trabalho online. A gente está até trabalhando justamente para colocar lá no Instituto também, essa coisa do online. E o projeto Madam, Ana, como é que chega o projeto? O Instituto Madam, ele é dentro do município, na Cela de Socorro. A gente hoje só atende as vítimas de violência dentro do município. Porque o município é o segundo município que tem mais violência doméstica, a senhora sabe disso, né? E somos 23 bairros, a população é bastante carente, então toda segunda-feira a gente tem um trabalho de ir para a porta da DGV, pegar aquela vítima que vai falar com a doutora Lorena, que é uma delegada também maravilhosa, é uma pessoa muito humana. A delegacia lá está em boas mãos, na mão de doutora Lorena e do doutor Fábio. E lá a gente capta a mulher, leva para o instituto para que a gente possa dar o acolhimento e o atendimento a ela após o BO dela, protetiva. E a gente está lá no Albano Franco, na Avenida A37, número 130. A gente abre às 9h, fecha às 17 horas, todos os dias, de segunda a sexta. O número de celular, a gente fica sendo 24 horas, porque sempre a gente está tendo demandas. É o 79998515775. A gente deixa lá também no Instagram. Pronto, pode deixar. E a gente estamos com dois projetos, né? A gente tem, seja voluntário na nossa instituição, quanto mais mãos, melhor se fica, né? E também temos aquela Seja Associados Madam, onde a gente colocou um valor simbólico de R$10 mensal para quem quiser participar, para ser doador, justamente associados. A gente fala associados justamente para que ajudar a casa, porque lá é todos fins lucrativos, é todo nosso. De doações que a gente pede, de pessoas que nos ajudam, né? Não temos fins políticos, não temos bandeira partidária. Então, assim, a gente trabalha realmente com amor, carinho e vontade. Então, você quer abraçar o Projeto Madam, quer ajudar a proteger essas mulheres, entre em contato com o Madam e participe dessa doação que é
simbólica de valor de R$10. E a gente consegue fazer uma diferença muito grande com esse valor. Com certeza. E a Grazi quer deixar o endereço da... Então, obrigada. Na Redonda, nós esquecemos de passar o endereço nosso, que nós estamos ali na Coroa do Meio, na rua Maria Rezende Machado, 957. E, igualmente, nós não temos fins econômicos, nós nem temos também apoio de nenhuma sorte econômica, de política, o que quer que seja. Mas, ainda assim, nós fazemos o trabalho acontecer. O que tem dado sustentabilidade hoje ao nosso projeto? São as doações que a gente recebe. A gente faz um bazar, que é um bazar hoje permanente. Então, ele ajuda, nós alugamos um ponto de maneira muito audaciosa, mas porque a gente acredita no ponto. Eu sabia mesmo. A gente faz um trabalho de comunidade, então toda a comunidade ela tem chegado até a gente, tem trazido demandas de saúde, de situações de cestas básicas. Eu preciso. A gente faz visitas às casas, a gente vê que a situação é muito deplorável. A gente vai ali de uma a outra, monta uma cesta básica, leva. Então, assim, as meninas de rua, a gente consegue levar peças íntimas também, etc. Então, nós apenas convidamos todas e mulheres que querem se juntar a nós, que querem apoiar, venha fortalecer essa causa, porque ela não é minha, ela é nossa. Aracaju, Nossa Senhora do Socorro. Verdade. Doutora, deixa uma mensagem para essas mulheres que ainda sofrem violência e têm medo. Olha, ter medo não é problema. Eu sempre digo, Vaneide, que o medo dá o limite, inclusive... até onde vamos, para a gente, por exemplo, não se jogar no precipício. Agora, ter medo não é problema. Apesar do medo, rompa com o silêncio e vá e denuncie. Porque, assim, já está provado, estatisticamente, por todos os estudos feitos, a mulher que denuncia, ela está menos sujeita a uma violência maior. É preciso denunciar. Quando você vai analisar os dados de violência, de feminicídio, a maioria são mulheres que não registraram BO, que não pediram uma medida protetiva. Então, mulher, acima de tudo, ame-se. Não deixe que o outro diga o seu tamanho. Não deixe que ninguém lhe limite ou diga o que você vai fazer. Tome conta de você, tome a sua vida pelas suas mãos, agarre a sua vida e só assim você pode ser feliz. No mais, é quase impossível. E complementando o que a doutora fala aqui, se você tem vergonha, fale para uma amiga, que aquela amiga vai lhe ajudar a chegar, mas não fique nessa dor sozinha. Né? A gente precisa falar, o silêncio ele tem que ser quebrado para que você tenha uma vida normal, volte a viver, não é isso? Eu queria até aproveitar essa sua fala, eu sei que a gente está no final, mas dizer uma coisa que eu sempre disse na delegacia. A mulher vítima de violência, ela não precisa ser julgada por nenhuma de nós. A gente tem mania de dizer, você é covarde, mulher, você é isso, você é aquilo. Se fosse comigo, ela não está precisando ouvir isso. Ela está somente precisando ser acolhida e que você olhe e diga, se você quiser, se você precisar, eu estou aqui. Só isso. E a gente está aqui abraçando e convidando a você que ainda sofre calada a vir, né? A se juntar a nós, não só para ser acolhida, mas também para aprender a proteger outras mulheres. Exatamente. Projeto Madame, Amadas, doutora Geolise, nossa delegada protetora da mulher, e eu aqui somando com elas para falar desse assunto tão importante. E hoje eu quero também agradecer a LR Sublimação, que me mandou essa agenda maravilhosa, linda. Muito obrigada, minha amiga Ruth. E nós vamos ficar por aqui, porque foi pouco hoje, 1 hora, para a gente conversar sobre esse assunto. Teria muito mais assunto para a gente falar aqui. Mas siga as nossas redes sociais, compartilhe, porque esse assunto pode salvar uma vida. Eu sou Vaneide Neta, e você, quem é?